Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Hoje, na nossa devocional, eu queria fazer algo diferente. Eu queria tratar de um fato real. Nesta última semana, Andressa Surak, ela deu um depoimento onde ela diz que Deus estava com ela quando ela começou a se prostituir, quando tinha 21 anos, e que Deus está com ela agora, quando ela voltou a se prostituir. Ela citou o nome de Deus. E eu acho importante nós esclarecermos algumas coisas para a nossa edificação também, para que nós não creiamos em um Deus falso. E é isso que eu queria tratar com você hoje aqui. A reportagem que saiu, vou colocar ela na tela, foi essa aqui. Andressa Surak vai aos prantos ao relembrar o início da prostituição. E ela diz que Deus estava com ela aos 21 anos quando entrei para a prostituição. No decorrer da reportagem, ela vai dizer que ela precisou se prostituir quando tinha 21 anos, pois ela se viu sem dinheiro para comprar alimento para o seu filho mais velho, Arthur Surak, hoje com 18 anos. No decorrer da reportagem, ela vai dizer que começou a se prostituir para poder pagar as contas e dar uma vida melhor ao meu filho. Continuando, ela diz que se converteu na Igreja Universal do Reino de Deus, deu muito do seu dinheiro para ela e depois se viu também em dificuldades econômicas, pediu dinheiro para a igreja não devolveu, e aí, por causa de novo dessa crise financeira, ela diz que vai ter que recomeçar do zero. E qual foi a solução dela? Se prostituir novamente. Ela mesma diz que foi uma escolha para entrar para a libertinagem. E ela culpa Deus. Veja aqui, ela pensava que Deus não existia, que Deus que tinha colocado ela numa situação em que não poderia dar leite ao seu filho, e agora vou ter que me prostituir. Ou seja, a culpa então é Deus, segundo ela. Mas ela enfatiza, foi uma escolha minha. E eu mudei a minha vida. E no final ela diz que Deus sempre esteve com ela, até mesmo quando decidiu se prostituir. Ela diz, abram aspas, Deus estava lá. Deus estava comigo aos 21 anos, quando entrei para a prostituição para poder dar leite para o meu filho. E nesse ano, Deus também estava comigo quando eu precisei reconstruir tudo o que perdi. Deus me abençoou e tem me abençoado, concluiu Andressa Surak. Você percebe, pelo depoimento dela, um monte de incongruências. E eu confesso que eu não entendi quando ela disse que Deus estava com ela quando ela começou a se prostituir e agora, quando ela voltou a se prostituir. Eu não sei qual foi o significado disso. Será que ela quis dizer que Deus está com ela, independente do comportamento que ela vai tomar? Ou será que Deus aprova o comportamento dela? Não sei. Acontece que esse retrato que ela mostra de Deus como sendo um serviçal nosso é um pensamento que está se tornando cada vez mais comum na nossa sociedade. As pessoas vão à igreja não para adorar a Deus, mas para ser servido por Deus. E se você passa por alguma dificuldade na sua vida, a culpa é de Deus, que não te proveu de algo melhor. Então você percebe que ela enfatiza que ela precisou se prostituir porque Deus, no começo, havia colocado ela numa situação que nem poderia dar leite para o filho dela. E é uma história difícil de acreditar que a pessoa precisou entrar na prostituição, pois há inúmeros outros meios de você conseguir renda, de você conseguir dinheiro. Então, ela mesma diz que ela entrou porque quis, foi uma decisão dela. Então, nós temos que tomar cuidado para não adorarmos um ídolo com o nome de Deus. Ou seja, ficou claro pela mensagem dela que ela adora um Deus que não é o Deus verdadeiro. Por que eu digo isso? Porque o Deus verdadeiro repudia a prostituição, a imoralidade, o adultério. Tudo isso que ela está fazendo, Deus abomina. E eu não sei se você acompanhou as notícias,
mas quem filma ela tendo relações sexuais com outros homens ou mulheres é o próprio filho dela, com 18 anos de idade, e às vezes até tem relações com as mulheres que têm relação com a mãe. É uma situação horrível, é uma situação promíscua, é uma situação que não tem como explicar. Então vamos para o texto bíblico para que nós conheçamos um pouco o Deus verdadeiro, para não sermos enganados. Então eu quero começar trazendo aqui aquele texto que está em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus Cristo inicia o seu ministério e a mensagem dele é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos do quê? Arrependei-vos dos pecados que vocês estão praticando. Mudem de vida, nasçam de novo, se reconheçam como pecadores e creiam em Jesus Cristo. Esta é a fórmula da salvação. Jesus Cristo afirma a necessidade de arrependimento. Depois, em 1 João 3, de 4 a 6, o autor vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? Nós temos uma primeira lei lá nos 10 mandamentos, quando diz: não adulterarás. Ou seja, você ter relação sexual com qualquer pessoa, coisa ou animal que não seja o seu cônjuge é adultério. Não adulterarás. Você está transgredindo essa lei, você está pecando. É o primeiro ponto que ele chama a atenção, que a transgressão da lei de Deus é um pecado. E depois ele avança dizendo que, vamos ler, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, ou seja, se referindo a Deus. Ou seja, aquele que conhece a Deus e arrependeu dos seus pecados, ele deixa o pecado, ele muda a sua vida e ele larga, no caso que nós estamos tratando aqui, a prostituição, a imoralidade, o adultério, etc. Depois nós temos um outro texto lá em João 8, quando trata da mulher adúltera. Uma mulher que foi pega em flagrante adultério e levada até Jesus Cristo. Jesus Cristo disse aquela famosa frase: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas foram se dispersando. O que eu chamo a sua atenção é para o final do versículo, da passagem. Quando Jesus Cristo vira para a mulher adúltera e diz: vai e não peques mais. Ou seja, mude de vida, largue esse adultério e busque andar conforme Deus quer que você ande. E por fim, eu queria trazer a passagem que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. Não leremos todos, mas preste atenção nos termos que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Ele está falando a respeito das obras da carne, que é um contraponto dos frutos do Espírito. Então, quais são as obras da carne? Ele vai elencar, ele vai dizer: as obras da carne são conhecidas e são. Ele começa com a primeira: prostituição. Depois ele fala de impureza e depois de vários outros pecados. E ele termina esse versículo lá no finalzinho do 21, dizendo que essas pessoas que praticam esses atos não herdarão o reino de Deus. Então, a prostituição, ela é um pecado grave. É um pecado que necessita de arrependimento, precisa ser deixado e a pessoa que foi convertida precisa ter uma nova vida. É o que aparentava ter acontecido com André Surak quando ela estava frequentando a igreja, quando ela estava se comportando melhor, com os vestidos sem mostrar o corpo, de uma maneira diferente. Mas depois entrou para esse rumo aí. E a impressão que dá é que ela crê num Deus que não é o nosso Deus, que não é o Deus verdadeiro. Eu oro para que André Surak conheça o verdadeiro Deus. Aquele Deus
que pode transformar a vida dela, tirar ela dessa nojeira em que ela está envolvida. Aquele Deus que pode transformar a vida dela, a sua, a minha. Aquele Deus que faz com que nós nasçamos de novo, abandonemos os nossos pecados, a nossa vida pecaminosa, a nossa vida de rebeldia contra Deus e passemos a agir, a nos comportar, a pensar de acordo com o que Deus quer que nós pensamos. Se você vive uma vida dessa, abandone o seu pecado, peça perdão a Deus, pois a palavra diz também que Deus, Ele perdoa o seu pecado se você o confessar do fundo do seu coração, se arrepender dele, pedir perdão. Deus o perdoa, Deus te renova, Deus te revigora. Então, faça isso, mude de vida e creia no verdadeiro Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.